e nós recebemos nesse momento, aqui nos estúdios da PAN, o deputado Major Olímpio, que faz visita à região, né? Tem um evento em Porto Ferreira, onde vai falar a OAB, vai visitar o batalhão aqui de Araraquara, que aniversariou anteontem, e teve um minutinho na sua agenda para conversar conosco aqui na PAN. Bom dia, deputado. Tudo bem? Muito bom dia a todos. Para mim é um motivo de satisfação. Fiz questão de estar no princípio da manhã aqui em Araraquara para ver os companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, agentes penitenciários, visitar meu amigo e companheiro de partido, o vereador William. E logo em seguida seguimos para a agenda de São Carlos e para um debate na OAB em Porto Ferreira mais tarde sobre redução da maioridade, que é o tema onde eu estou mais ativo hoje na Câmara Federal. Pois é, e é o tema que nós vamos discutir aqui. Inclusive, você, ouvinte da Jovem Pan, pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp da PAN. O número é o 99287-4818. Anote aí, 99287-4818. Pode mandar a sua pergunta. Nós vamos aqui fazer uma seleção do que for possível dentro do nosso tempo para o deputado responder. Inclusive, é o assunto do momento, afinal de contas, a Comissão Especial da Câmara aprova a redução da maioridade penal em crimes hediondos. O primeiro turno de votação da proposta no plenário da Câmara está marcado para 30 de junho, já. Então vamos conferir a reportagem de José Carlos Oliveira, da agência Rádio Câmara de Brasília. Comissão Especial da Câmara aprova a redução da maioridade penal por 21 votos a 6. A votação ocorreu nesta quarta-feira após quase 5 horas de discussão acalorada e tentativas de obstrução por parte de parlamentares contra a proposta. Pouco antes da votação, o relator deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, alterou a primeira versão de seu parecer apresentado na semana passada, quando previa a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em todos os crimes e um referendo popular para confirmar a alteração na Constituição. No novo texto, a redução passa a ser considerada apenas nos casos de crimes hediondos, como estupro, latrocínio e homicídio qualificado, além dos casos de homicídio doloso, lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte e roubo agravado. Segundo Bessa, esses são os crimes que geram maior clamor na sociedade. O relator, que já foi delegado de polícia, disse ser favorável a uma redução mais abrangente da maioridade penal e explicou ter cedido apenas para atender acordos políticos. A minha convicção não é só de baixar de 18 para 16, não. Eu queria pegar mais um pouco a lasca desses menores bandidos, esses criminosos que estão agindo no país hoje impunes. Eu posso dizer de cadeira, porque eu enfrentei 30 anos bandidos perigosos. E grande parte desses bandidos eram menor de idade. E ressalvando a minha posição pessoal, fui convencido da necessidade de realizar alguns ajustes a fim de que se obtenha um texto que contemple as diversas posições políticas presentes nessa casa. Sem com isso, deixe de atender os anseios da sociedade brasileira pela justa punição criminal dos adolescentes em conflito com a lei. A comissão aprovou ainda um destaque do deputado Weverton Rocha, do PDT maranhense, que prevê a criação de políticas públicas e programas destinados ao atendimento socioeducativo e à ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei. Os recursos específicos para essas finalidades não poderão ser contingenciados pela União nem os estados. Deputados contrários à redução da maioridade penal apresentaram 9 votos em separado com textos alternativos ao do relator. Em vez da alteração na Constituição, a maioria deles defendia mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente com a adoção de medidas socioeducativas mais rigorosas. Um dos autores de voto em separado, o deputado Alessandro Molon, do PT Fluminense, afirma que, se definitivamente aprovada no Congresso Nacional, a redução da maioridade penal será questionada no Supremo Tribunal Federal. Todos estamos falhando. Vamos discutir como colocar o Estatuto em funcionamento, como aperfeiçoá-lo. Agora, essa mudança da Constituição não vai resolver o problema. Vai criar na sociedade a ilusão que nós demos um passo. Isso vai agravar o problema da criminalidade. Esse é o remédio errado. Essa matéria vai parar no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade. É evidente. Depois do tumulto da semana passada entre parlamentares, manifestantes e polícia legislativa, a reunião desta quarta-feira foi restrita a parlamentares, jornalistas e assessores partidários. 2 dirigentes do movimento estudantil também tiveram acesso ao plenário da comissão. Do lado de fora, representantes da UNE e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas fizeram um apitaço e gritaram palavras de ordem contra a redução da maioridade penal. O clima voltou a ficar tenso quando, após a aprovação da proposta, deputados da Frente Parlamentar da Segurança Pública foram cantando e comemorando em direção ao Salão Verde da Câmara.
Os estudantes responderam. A Polícia Legislativa teve dificuldade, mas conseguiu evitar novo confronto. O primeiro turno da votação da proposta de redução da maioridade penal no plenário da Câmara está marcado para o dia 30. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Muito bem, tá aí a reportagem da Rádio Câmara contando o panorama de como se deu essa aprovação, né? Peço mais uma vez a participação de você, ouvinte da Jovem Pan, 99287-4818. Você é a favor ou contrário à redução da maioridade penal? Nesse caso, nós estamos falando de crimes hediondos. Você já foi vítima? Conte a sua experiência, mande a sua pergunta, a sua dúvida. Major Olímpio está aqui conosco para responder a esses questionamentos. Pois é, para comentar esse assunto tão polêmico, Major, obrigado mais uma vez pela presença. Como que o senhor vê a aprovação dessa lei, dessa maioridade? A aprovação é uma necessidade que a população brasileira está exigindo. Os institutos de pesquisa, nenhum deles dá menos que 85% da população exigindo a redução da maioridade. Por quê? No nosso país, o menor se tornou o 007, tem licença para matar. E está matando mesmo, e está estuprando mesmo. Está participando de crimes muito graves. Nós conversávamos aqui no estúdio do número do aumento aqui em Araraquara, na região, de crimes praticados por menores. E eu dizia, infelizmente é um fenômeno nacional. Então, essa questão de redução da maioridade não é marca política, não é coisa de partido, não tem ideologia, é necessidade. A população tem uma ideia, o projeto que nós estamos discutindo está 22 anos na Câmara dos Deputados, 22 anos, gente. E todo mundo empurrando com a barriga, nessa ideia do coitadismo. Ai, coitadinho do menor, coitadinho dele. Ai, agora a gente fala tudo no diminutivo, ele só deu uma matadinha, ele só deu uma estupradinha. Só que as pessoas estão desesperadas, e quando a desgraça bate na porta de casa, e está cada vez mais próximo de bater a desgraça na porta da casa do cidadão, o cidadão está desesperado. A polícia e a justiça com as mãos atadas. Alguém que hoje tem 16 anos de idade, 17 anos, em 2015, nós saímos dizendo que, pela lei, essa pessoa não entende o caráter criminoso do que possa estar praticando. Ou seja, o indivíduo puxa o gatilho de uma arma contra a sua cabeça, te mata o seu filho, mata a sua mulher, mata um idoso em casa, e ele não sabe, ele não consegue entender que ele puxar o gatilho e atirar contra a cabeça da pessoa é crime. É isso o conceito de imputabilidade. Se amarrou na Constituição de 88, exatamente, já puseram lá de propósito, para não mexer, que em 1940 disseram, olha, alguém que tem 16, 17 anos não tem discernimento. Naquele momento, o mecanismo de informação da sociedade, a maturação psicológica das pessoas, talvez nós tivéssemos um jovem em 1940 de 16, 17 anos imaturo. Agora, em 2015, nós vamos dizer que principalmente para esses crimes mais bárbaros que nós estamos assistindo. Eu vou participar amanhã, no sábado, na Avenida Paulista, de uma manifestação uma mocinha com 21 anos, junto com a avó com 76, estavam num carro, foram abordados por 2 menores. Mandaram que elas descessem do carro, mandaram a senhora deitar no canteiro central da avenida e a mocinha deitar na rua. O menor pegou o carro e ele resolveu, além de ir embora, que ficava engraçadinho passar com o carro em cima da moça e executá-la. Então é a família desesperada dizendo, a desgraça já bateu na minha porta. Nada mais vai recuperar a estabilidade dessa família. Nunca mais. E nós temos aí um festival de mentiras que foram apregoadas pelo governo federal e para alguns defensores de criminosos, dizendo, olha, mas só 2% dos crimes violentos são praticados por menores. Aí a própria Folha de São Paulo, há 15 dias agora, desmascarou que não tinha uma estatística nacional. Há 2 dias passados, na quarta-feira,
Eu debati isso que nós estamos conversando agora com o ministro Zé Eduardo Cardoso lá na Comissão de Direitos Humanos na Câmara. E eu disse para ele, o seu ministério não tem estatística. Não minta para a população. Não vamos ser covardes com a população. Então nós temos lugares em que nós temos 30% dos homicídios praticados no estado foram praticados por menores. Então, a população está dizendo basta. Nós estamos numa verdadeira contenda. Lá nós vencemos na comissão especial, sou um dos membros, de 21 votos a 6. Fizemos mais de 70% dos votos e faremos mais de 70% dos votos dia 30 no plenário. Como nós precisamos de 60% dos votos, 3/5, 308 votos, nós vamos aprovar, sim, na Câmara dos Deputados a alteração, mas a população tem que entender. Como se trata de emenda constitucional, ela tem que ir para o Senado, que nós temos 2 câmaras. Então sai da Câmara Federal e vai para o Senado. E hoje o noticiário estava vendo que há uma articulação com um grupo de senadores dizendo nós vamos derrubar a medida. E sabe como é que é essa articulação, cidadão? O governo federal está despejando cargo, emenda, as coisas mais bárbaras do mundo, porque eu não consigo entender o compromisso que o governo federal tem e que muitos parlamentares têm com bandido. E outro dia eu usei uma expressão no plenário, né, que boi preto lambe boi preto. E você vai vendo isso. São os mesmos caras que tentaram desarmar a população com o Estatuto de Desarmamento. São os mesmos caras que estão tentando flexibilizar as leis. São os mesmos caras que aprovam visita íntima para preso, que é jabuticaba, só dá no Brasil. São os mesmos caras que estão aí nessa defesa, dizendo que, olha, gente, estão querendo encarcerar as crianças de jeito nenhum. Se 0,5% da população juvenil está cometendo delito, nós temos que ter lei para impedir esse 0,5%. Ninguém está querendo fazer lei para encarcerar os 99%, não. De forma nenhuma. É mais, muitos desses homicídios praticados por menores é contra o próprio menor. Eu tenho situação clara, eu estou debatendo isso no Brasil todo. Lá em Taubaté eu tive informação da própria Polícia Militar num debate. O indivíduo foi apreendido em 1 ano e meio, que tinha 16 anos de idade. 19 vezes ele foi apreendido. Não pode dizer que foi preso, porque senão se vai preso vai você se você falar que ele foi preso. 19 vezes ele foi apreendido pela Polícia Militar. Em uma das situações, armado com arma de fogo, atirando contra os policiais. E, sem ter como mantê-lo muito tempo na internação, a justiça o colocando em 1 ano e meio, 19 vezes. Até que ele saiu, devia para o tráfico, e aí ele foi encontrado com 25 tiros na cabeça. Então, essa hipocrisia que nós estamos assistindo de alguns segmentos da sociedade, que era o dominante. Lá na Câmara dos Deputados, até bem pouco tempo, até a virada desse ano, o governo tinha maioria. Muitas vezes a maioria comprada assim, com emenda, com carguinho, com ajeito. Agora, a população está cobrando. Então, o deputado está pensando 2 vezes de que lado ele vai ficar. Se vai ficar com a população ou do lado das conveniências pessoais. Porque o governo oferece tudo. E ele vai para te arrebentar. Eu sou do PDT. Eu estou ameaçado de expulsão do meu partido exatamente porque eu faço a campanha pela redução desde 78. Eu entrei na Polícia Militar em 1978. E, infelizmente, eu fui vendo na minha vida profissional só tragédia. E praticado por menores criminosos. E, gente, é coisa muito bárbara. Nós tivemos 4 mocinhas no Piauí recentemente que foram atacadas, serviciadas, estupradas. Uma delas morreu em decorrência das lesões. E foi praticado pelo menorzinho. A dor e o desespero da família que sofre, que é vitimada, é a mesma. Então, se existe a condição do Estado colocar um impedimento legal, fala, vai resolver todos os problemas? Não. Mas não pode, a população tem que entender. Se o indivíduo pratica qualquer barbaridade hoje entre os 12 e os 18 anos de idade, ele não pode ser preso, ele pode ser internado num estabelecimento socioeducativo por um período nunca superior a 3 anos. Mas
Eu duvido me mostrar um caso onde um menor ficou 3 anos internado. Que a revisão é feita a cada 6 meses e não fica. As pessoas devem se lembrar do caso do menino João Hélio, lá no Rio de Janeiro, o menininho que o corpo dele foi arrastado 7 quilômetros pelas ruas do Rio de Janeiro. Porque ele pequenininho, na cadeirinha, a mãe foi assaltada, não conseguiu tirá-lo. A mãe tentou abrir a porta do carro, na hora que arrancaram do carro, eles saíram arrancando com o carro, o pezinho do menino ficou preso no carro, e eles foram embora, arrastaram o corpo dele por 7 quilômetros. O maldito que estava dirigindo o veículo, um dos menores, ele ficou 1 ano e 8 meses interno no que seria uma FEBEM, Fundação Casa. E aí, resolveram o problema. Olha, se ele ficar no Brasil e se colocá-lo nas ruas, a população vai fazer justiça com as próprias mãos. Aí arrumaram uma ONG que o governo paga para que ele esteja na Bélgica estudando para se reabilitar. É essa a resposta que se deu. O governo brasileiro e algumas ONGs. Então ele ele ganhou um salvo-conduto para o resto da vida na Bélgica. Por quê? Ele não praticou crime. As pessoas têm que entender. Mesmo o menor infrator, ele vai te abordar, te barbariza, te mata, mesmo que ele seja identificado, ele fique lá 6 meses, 1 ano, se reabilitando. Quando ele completar 18 aninhos, a ficha dele é limpinha. A sua, se está desempregado, não consegue pagar a conta, vai tá suja, mas a dele está limpinha. Ele começa do zero. E aí vai praticar as suas barbaridades. E tem as outras falácias que estão dizendo. Lá na Câmara, como eu puxo a campanha mesmo pela redução, me acusam, olha, mas vamos querer colocar os menores junto com os presos maiores, os presídios já estão entupidos. Primeiro que nós estamos prevendo na lei. Só um minutinho. Vamos ter que fazer um rápido intervalo. Aí eu vou pedir para a gente falar, que era a minha pergunta a respeito disso. Onde e como que nós vamos colocar esses jovens? Pode ser? Claro. Vamos ao rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. 7h42, estamos de volta com o Jornal Regional. Major Olímpio está aqui conosco, deputado federal pelo PDT paulista, para falar sobre a redução da maioridade penal, para você que ligou o rádio agora. Major, temos um tempo curtinho, temos 3 minutos, e eu tenho 2 perguntas que eu vou tentar encaixar uma na outra, né? O senhor dizia, antes de sairmos para o intervalo, de que uma das falácias do projeto da redução da maioridade penal é criar depósitos de jovens junto com adultos que estão pagando pelos seus crimes. Como deve mudar, então, o sistema de ressocialização para não ter o risco de nós criarmos faculdades do crime, para que esses jovens acabem se aprimorando no mundo do crime? E ainda, qual que é o segredo, se existe uma receita, para nós minimizarmos a criminalidade? Olha, em primeiro lugar, está estabelecido dentro do relatório do Laerte Bessa, que é o relator da comissão especial que nós votamos, a previsão da construção de unidades prisionais específicas ou a adaptação de unidades prisionais específicas para os criminosos dos 16 aos 18 anos. Agora, que os presídios brasileiros realmente são escolas do crime, lamentavelmente são. Eu sou um dos membros da CPI dos presídios que nós estamos fazendo. Na segunda-feira eu devo ir para Maranhão, que eu vou lá para o presídio em Pedrinhas, que é realmente uma desgraça. Nós vamos ter audiência aqui no estado de São Paulo, lá em Presidente Venceslau, onde está lá a Penitenciária 2, onde o PCC com Marcola e seus blue caps acaba dominando o crime no país. Mas nós temos um desafio. O que nós vamos fazer? Vamos na tese do que estão querendo dizer. Olha, já que a pena não recupera, para que a pena? Então é o que eu tenho dito aos parlamentares, aos deputados, aos senadores. Pega o seu criminoso juvenil ou o seu criminoso e leva para casa. Que é isso que o cidadão está perguntando. Então, para reduzir essa criminalidade endêmica, os desafios são muito grandes. Não é uma panaceia, a redução da maioridade não vai resolver toda a criminalidade. Ninguém é idiota dizer isso. O nosso país, ele está de cabeça para baixo em relação à segurança e à população desesperada. 64 mil pessoas foram executadas no Brasil só em 2014. Não existe nenhum conflito armado no mundo, nem revolução interna, nem guerra externa,
que produza 64 mil mortes. 10% da população assassinada no mundo é assassinada no Brasil. 10%, gente. Isso contando 64 mil. Como nós não temos estatística em relação a quem está desaparecido, e mais de 10 mil pessoas são desaparecidas no ano, que possivelmente já estejam mortas, o número é muito maior. Então nós temos que mexer na lei? Temos que mexer sim. A lei tem que ser mais dura? Tem que ser mais dura sim. O Estado tem que tomar vergonha na cara, o Estado, como representando a nação brasileira, o povo. Gente, dia 5 de outubro vai completar 27 anos da nova Constituição, que determinou no artigo 144 regular o papel da polícia brasileira. 27 anos e nós não regulamentamos o papel da polícia, gente. Tá ainda a Polícia Civil, a Polícia Militar brigando. Quem faz o quê? Eu digo que quando as polícias brigam, são dois carecas brigando por um pente. Estão brigando por uma coisa que eles não vão usar e não sabem o que fazer. E não foi regulamentado. Nós ainda estamos brigando se a guarda municipal é polícia, se não é, se vai criar a polícia penal para o sistema prisional. Coisa absolutamente necessária, tem que fazer o óbvio. E para ontem? Para ontem, sim, porque no 2014 já morreram 64 mil pessoas. O número vai crescer 8 a 10% em 2015 e não para de crescer. É a morte, é a barbárie, é o desespero chegando na porta do cidadão. Tem que começar mudando na lei, sim. Tem que tomar vergonha na cara o governo federal, os governadores dos estados. Todo mundo que tem responsabilidade pública tem, sim. O cidadão tem que se queixar, o cidadão se queixe mesmo. Tanto que as pesquisas mostram. Com toda a crise que nós temos hoje na área da econômica, no nosso país, você faz uma pesquisa, o que mais tira o sono do brasileiro? O que mais tira o sono do cidadão no estado de São Paulo? O que mais tira o sono do cidadão aqui em Araraquara? Não é o desemprego, não. É a insegurança, é o desespero. Nós que somos pais, nós temos a síndrome do barulho da fechadura. Enquanto não houve o barulhinho da fechadura de madrugada que seu filho chegou da balada ou foi encontrar os amigos, o coração da mãe não para de bater mais forte. Isso é a realidade. E nós temos que mexer nisso sim. A questão da maioridade penal é um item que tem que ser mexido. E tem que ser mexido. E vai ser mexido. Agora, só vai ser mexido de verdade, porque pode entender, a força da hipocrisia, a força do governo federal é muito grande. Ela tenta seduzir cada deputado, cada senador, cada partido. Olha, vota contra. Ou então tem uma diarreia estratégica e não apareça. Eu vou te dar meia dúzia de cargos no governo federal no teu estado. Você quer emenda para tua região? Eu vou te dar as emendas, mas vota com a gente. E aí, o que faz a população? A população hoje tem as redes sociais, a população acompanha as programações jornalísticas e tem que se manifestar, gente. Pega o deputado da sua região, entra em contato com o senador do seu estado e fala: como é que você vai votar agora, meu filho? E eu tô te acompanhando. Você não vai me enganar, não. Então é isso que a gente pede para que a população se mobilize. A população se mobilizando vai aprovar, vai mudar sim, porque a população quer, espera e merece. Muito bem. Queria agradecer a sua presença, deputado, mais uma vez, a Jovem Pan aqui em Araraquara, toda a nossa região. Sempre que estiver por aqui, pode dar uma passadinha para comentar assuntos que são importantíssimos para o desenvolvimento do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.